Saudações, vidreiras, olha só. Já parou para pensar que o nosso profissionalismo, ele é comprovado nos detalhes? A gente sabe que tem muitos penduradores de vidro hoje se passando por profissionais. E aí, quando a gente para pensar, o que de fato nos diferencia desses penduradores de vidro, né? Desses caras que chegam lá, pendura o vidro e tá bom. No fundo, o que nos difere desses penduradores são detalhes. Agora, o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Ou melhor, a gente até presta atenção nos detalhes, mas a gente não consegue verbalizar ou de uma outra forma a gente não consegue comunicar os nossos diferenciais. Porque para o nosso cliente, vidro é tudo vidro, fechadura é tudo fechadura. Mas aí eu te chamo a atenção porque, no fundo, a culpa não é do cliente, a culpa é nossa. Então assim, a minha mãe entende de carro, a minha mãe sabe o que é um airbag, sabe o que é um freio a disco, ela sabe dos itens de segurança de um carro. Agora sim, a minha mãe nasceu sabendo? Não. A indústria de automóveis fez com que ela soubesse dessas coisas, fez com que ela desse valor para essas coisas. Então cabe a nós mostrar para os nossos clientes os nossos detalhes, aquelas coisinhas que parecem pequenas, que muitas vezes estão invisíveis, mas que o cliente não sabe que de fato fazem toda a diferença no dia a dia dele. Vamos lá, vamos para uma dica prática. Eu tenho uma técnica que eu apelidei de orçamento complexo detalhado. Para que a gente usa esse orçamento complexo detalhado? Como que ele funciona? Então, ele consiste em você descrever todos os itens que você vai aplicar naqueles envidraçamentos. Então assim, porta, aí você vai colocar dobradiça marca tal, com pino tal, fechadura tal, vidro tal, espessura tal. Então assim, não é só porta de vidro temperado 90 por 2,10. Não, é tudo que realmente compõe aquela porta. Então assim, dobradiça superior, pivô, fechadura, com miolo X. Então esse orçamento complexo detalhado, ele tem várias funções. A primeira função é a de realmente mostrar que você tem mais valor. Ou seja, o seu concorrente vai chegar lá com uma folha de orçamento. Você vai chegar com 5. Então, o cara vai olhar e vai falar assim, poxa, será que é a mesma coisa? Né? Pô, esse aqui tem 5 folhas, esse aqui tem uma. Será que eles orçaram iguais? Então pronto, já vai mostrar que você tem mais itens. Legal? E aí, o outro benefício desse orçamento é que é o seguinte, provavelmente quando o seu cliente começar a ler aqueles itens ali, ele não vai entender. Ele vai falar assim, cara, tem coisa a mais aqui. Pra que serve isso aqui? E aí ele vai te chamar. Então assim, sabe aquela, quando a gente orça a obra pro cliente, quando a gente liga pra ele, ele fala, rapaz, já fechei, o cara fez mais barato, já fechei? Então isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele vai ficar com um monte de dúvidas no seu orçamento, ele vai te chamar, ele vai querer conversar com você para poder saber o que significa aquilo. Legal, então isso vai te dar uma chance de não perder o orçamento logo de cara e segundo, vai te dar a chance de mostrar a sua expertise, a sua experiência, todo o seu profissionalismo, porque você vai falar assim, ó, olha aqui, tá vendo essa fechadura aqui? Então, essa fechadura aqui, eu vou usar esse modelo, porque esse modelo tem esse item, esse item, esse item, esse item, entendeu? Então aí você vai demonstrar para ele e aí você vai falar assim, ó, dá para fazer mais barato. E aí agora vem a próxima técnica, que é a técnica assim, ó, se amanhã depois ele falar assim, tá caro, ah, mas o seu orçamento tá mais caro que do fulano, aí você vai falar para ele assim, ó, é o seguinte, eu também consigo fazer mais barato, porque os itens que eu estou trabalhando aqui são itens de primeira qualidade e eu já expliquei para o senhor a função de cada um. Eu consigo fazer mais barato. Agora eu quero que o senhor me mostre nesse meu orçamento o que eu tiro daqui. Você entendeu então? Então, ó, orçamento complexo. Qual que é o problema nesse orçamento? É que ele dá um pouco mais de trabalho. Mas depois que você faz o primeiro, você acaba replicando. O que ele vai te permitir? Ele vai permitir que o seu cliente perceba logo de cara que você tem mais itens que o seu concorrente. Vai te dar a chance de explicar para que serve cada item. E, por último, você vai ter uma lista onde o cliente pode tirar o que ele não quer. Ou seja, ele não sabe, ele não vai tirar nada, ele vai falar, não, eu posso colocar uma fechadura para você que não tem esses benefícios. É uma fechadura. Você que sabe, quer que eu tire, eu coloco uma mais baratinha, coloco uma de terceira linha. Você tá entendendo?
A partir do momento que ele não sabe o que você está colocando lá, para ele é tudo igual. Se você colocar 3 parafusos, se você colocar 10 parafusos, para ele é tudo a mesma coisa. Se você colocar um parafuso de latão, um parafuso de aço inox, para ele é a mesma coisa. Se você colocar, sabe? Então assim, ele não sabe. A partir do momento que ele sabe, ele, opa, não. A partir do momento que você descreveu, ele não vai querer mais abrir mão daqueles benefícios, entendeu? Por exemplo, eu vou te mostrar na prática como é que você destrincha os seus itens. Olha só, eu peguei 2 miolos de fechaduras do mesmo modelo que a 1520 para a porta pivotante, mas de fabricantes diferentes. Então, um é o miolo da Arouca e o outro é o miolo que eu comprei aí de uma outra marca. E olha que interessante, um detalhe que a gente já vê logo de cara é essa pipoca aqui na pintura do outro miolo. Aí, conversando com o pessoal da Arouca, né? Tem um dia que eu fui na Arouca, conversando com o pessoal da Arouca, o pessoal falou assim: Gabriel, nosso pino é muito mais resistente. Nosso pino de aço, tal. Eu falei, tá bom. Fui embora, peguei o miolo e vim embora pro setor vidreiro. Chegou no setor vidreiro, olha o que eu fiz. Bom, então chegando no setor vidreiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um outro miolo para mim poder realmente testar se o pino da Arouca era de fato mais resistente. Fica fácil perceber que o pino do miolo aí que eu comprei na rua, ele corta com mais facilidade. O da Arouca, ele tem 3 fatores interessantes. Bom, o primeiro é que o acabamento ele é mais resistente e liso. E a serra, no caso, quando eu estava tentando cortar, ela descorrega muito. Então você pode ver que quando eu fui cortar o primeiro miolo, não aconteceu nada disso. Cortei rapidinho, tal, beleza. Quando eu fui cortar o da Arouca, o acabamento que eles dão ali, ele é muito liso. Então, assim, a serra, ela demora demais para dar o atrito. E aí, o segundo ponto de segurança é que quando a serra consegue ter um atrito com o pino, o bendito do pino gira. Ou seja, numa situação do dia a dia normal, se você tiver o pino trancando a porta, se alguém for tentar serrar, não vai ter como, porque como é que o cara vai segurar o pino? Não tem como, o pino vai tá na contra, não vai ter como ele serrar. O terceiro detalhe, só por si só, já realmente comprova aquilo que o pessoal da Arouca falou. O pino da Arouca é como se ele equivalesse a mais de 2 pinos do outro miolo que eu cortei. Olha só o nosso orçamento detalhado, e aí vai aumentando os benefícios. Por exemplo, a testeira do miolo da Arouca, ela é de aço inoxidável, um metal nobre e que tem uma função. A função de quê? De não oxidar. Outro fator muito interessante é que as molas internas também são de aço inoxidável. Isso é um detalhe que o seu cliente nunca vai ver, mas ele vai sentir. Sabe quando ele vai sentir? Quando a fechadura dele estiver emperrando, ou então quando ele for trancar a bendita da porta dele e a porta dele não trancar porque as molas travaram porque oxidaram. Aí ele vai saber, ele vai lembrar de você e vai xingar você. A chave das fechaduras Arouca, elas são de latão, olha só, outro material nobre. E os pinos ali que acionam as molas também são de latão, ou seja, latão com latão não desgasta os materiais. Então você nunca vai ter um desgaste na chave e nos pinos. Olha a diferença das alturas, dos segredos. Olha só que interessante. Então, ou seja, alturas muito diferentes e combinações bem diferentes também. E isso dificulta demais a michagem. Agora um detalhe que você não sabia, olha só, é que a Arouca, visando atender com excelência regiões litorâneas, ela lançou os cilindros para fechaduras da 1520, tanto os ovais quanto os redondos, com acabamento epóxi alumínio, na cor prata, resistente à corrosão, grau 4, que é o grau máximo de qualidade. Lembra lá no primeiro miolo que já está pipocando? Então, da Arouca, o cromado mesmo já estava muito melhor. Só que a Arouca falou, temos que atender melhor o pessoal que mora no litoral. Então lançou esse novo acabamento nos cilindros que dá grau 4. É mais um benefício para você colocar no seu orçamento complexo. Você pode levar um, pode levar outro e falar assim, ó, eu tenho esse aqui, o que eu estou colocando é esse, da Arouca. Você quer que eu coloque esse? Eu coloco. Vale muito a pena trabalhar com produtos de qualidade, mas vale mais a pena quando você consegue argumentar esses benefícios para o seu cliente. Aí você sai na frente dos seus concorrentes que vendem só preço. Olha só,
Aí você vai falar para o seu cliente assim, existem mais baratos, mas o que eu estou colocando para você é a primeira linha. Quer colocar a segunda linha, a terceira linha? Eu tenho também. E aí você joga para ele. Legal, então? Então, mais uma dica, olha só que interessante esse acabamento. Em um detalhe, né? Em um item tão pequeno que é o miolo, olha quanta tecnologia. Legal, então? Então, tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!